Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, juntamente com seus familiares. Olha nós aqui mais uma vez para mais uma aula e estamos nos aproximando da semana de prova, correto? Então temos que estudar bastante. Então para darmos início à nossa aula, vamos lá para a nossa agenda de sempre, não é isso, gente? Olha só, nosso conteúdo hoje nós vamos falarmos de ecossistemas e como atividade para casa, nós temos que ler os textos e responder as páginas 223, 299 e 300, sendo que a 223 é do livro, logo após o conteúdo, e a 299 e 300 é do Plus, ok, crianças? Muito bem, correto. Então vamos lá para o nosso assunto de hoje, dando início à nossa aula. Já observamos a agenda. Então, como nós podemos ver, tá certo? Na agenda nós vamos falar de quê? De ecossistemas. Ah, tia Lourdinha, e o que é um ecossistema? Boa pergunta. Um ecossistema, gente, é um conjunto formado por seres bióticos e abióticos de um local e suas relações. Ou seja, ah, tia Lourdinha, o que são seres bióticos? Seres bióticos são seres vivos, bio vem de vida, não é? Então, bióticos de vidas e abiótico, seres não vivos, que são os elementos da natureza, correto, gente? Então, vamos aqui para o conceito de ecossistema. Ecossistema é o conjunto formado pelos seres vivos e componentes não vivos de um ambiente, incluindo suas relações, ou seja, relações entre eles. Que relações são essas? Podem ser relações alimentares, de comensalismo, de predatismo, tá certo? São outras relações em que os seres vivos mantêm no ecossistema, ou seja, mantêm no ambiente com os seres não vivos. E o que são os seres não vivos, tia Lourdinha, do ecossistema? Nós podemos dar como exemplo as plantas, seres vivos? Sim. Os animais são seres vivos, então são seres bióticos. E os abióticos são os elementos, a água, o ar, as rochas, o solo, tá certo? São os seres abióticos, que são os seres não vivos, mas que os seres vivos precisam desses elementos para sobreviverem, ok? Então, entenderam aí o conceito? O conceito de ecossistema é um conjunto de seres vivos e não vivos de um local e as relações entre eles, ok, gente? Muito bem. Então, não existem os ecossistemas, nós temos aqui. Os ecossistemas podem ser de dois tipos, podem ser terrestres e aquáticos. Ah, tia Lourdinha, e o que é um ecossistema terrestre? O ecossistema terrestre é aquele caracterizado por seres que precisam de terra e de ar para sobreviver, tá certo? Um exemplo de ecossistema terrestre podemos dar como floresta, os campos, o cerrado, um jardim da nossa casa é um ecossistema terrestre. Por quê, tia Lourdinha? Como nós vimos no exemplo, no conceito, o ecossistema é um conjunto de seres vivos e elementos. No jardim da nossa casa tem plantinhas, que são seres vivos, tem animaizinhos, que são seres vivos, não é isso? A joaninha, os besouros, as borboletas, que mantêm uma relação com os seres não vivos, que é a areia, são as rochas, correto? O oxigênio do ar. Então, o jardim da nossa casa também pode ser conceituado um ecossistema. A floresta, não é isso? A floresta é um ecossistema que dentro dela tem vários outros ecossistemas, ou terrestres ou aquáticos. Combinado? Como podemos ver aqui na imagem. Nós temos aqui, olha, um ecossistema. Mas nesse ecossistema nós temos aqui a presença de seres vivos, como o canguru, a planta, o pássaro que está voando lá, não é isso? Os caramujos aqui, os sapos, os peixinhos, correto? Mantendo uma relação com os elementos não vivos, que é a água, que é o oxigênio, que não é isso? Então isso é o que? É o conceito de ecossistemas. Mas aqui, tia Lourdinha, nós podemos ter um conceito de ecossistema aquático e terrestre. Aquela parte onde fica lá as montanhas, né, os cupins, é um ecossistema terrestre. Já essa parte aqui da água, com os seres vivos, com os peixes, com a lagosta, com os micro-organismos, não é isso? Os protozoários, nós podemos dar conceito de ecossistema o quê? Ecossistema aquático, muito bem.
Então, pessoal, como nós podemos ver na imagem, o ecossistema é um conjunto de seres vivos, já mostrou aqui, não vivos, mantendo uma relação entre si, relação essa de necessidade, de sobrevivência, correto? Muito bem. Então, nós temos aqui também os ecossistemas aquáticos. Olha só aí, aqui nós temos o terrestre, né? Nós temos o ecossistema terrestre, é o quê? É um conjunto de seres vivos que precisam do ar e da terra para sobreviver, correto? E o aquático, nós temos aqui um ecossistema aquático marinho, onde tem diversos seres vivos marinhos que eles retiram a sobrevivência da água, do oxigênio do ar, da água salgada. Então, muitos seres vivos têm adaptações ao ecossistema em que vive. Nos oceanos, por exemplo, os peixes respiram, retirando o oxigênio da água salgada e alimentam-se de outros micro-organismos marinhos, outros seres vivos menores que eles. Temos aqui um ecossistema aquático de água doce, que pode ser dos rios, dos mares, dos lagos, que eles também, tá certo? Retiram o oxigênio da água e a sobrevivência deles também se alimentam de animais e de plantinhas aquáticas, correto, gente? Já nós conhecemos também que os seres vivos se adaptam ao ambiente, como por exemplo, se eu tirar um peixinho de água doce aqui do ambiente aquático e colocá-lo no ambiente de água salgada, será que ele vai sobreviver? Lógico que não. Por quê? Porque ele está adaptado ao ambiente de água salgada, não é isso? Então, percebemos que os seres vivos, eles se adaptam ao habitat dele. Eles não... Tem alguns que se adaptam? Tem, como nós vimos nas aulas anteriores, que tem seres vivos que se alimentam, tem um tipo de alimentação diversificada e que respiram, né? O sapo, por exemplo, ele tem respiração tanto branquial como pulmonar, né? Quando ele é bebezinho, pequenininho, em forma de girino, ele respira na água, ele se desenvolve na água. Quando ele cresce, ele fica fora da água, mas geralmente quando ele fica na margem do rio, quando você se aproxima, ele pula na água, não é isso? Então ele pode sobreviver nos dois ambientes, mas são raros os seres vivos assim, que tem esses dois tipos de sobrevivência, não é? A agia, por exemplo, ela vive no ambiente terrestre e no ambiente aquático. Mas, por exemplo, o boi, se nós colocarmos ele para viver dentro do rio, será que ele sobrevive com a cabecinha no rio? Não, né? Porque ele sobrevive tirando o oxigênio do ar atmosférico, correto? Já os animais de ambientes aquáticos, tanto marinho como de água doce, eles respiram o oxigênio da água, correto? Retiram o oxigênio da água e a alimentação também. Tá certo? Nós temos aqui também como os seres vivos se adaptam ao ecossistema. Como, por exemplo, vocês estão vendo aqui umas plantinhas diferentes das plantinhas que a gente vê normalmente. Olhem as raízes delas. São quase que fora do solo, não é isso? Mas isso é uma forma de adaptação delas. Ou seja, o mangue vermelho ele está adaptado aos manguezais, local de solo alagado, pobre em oxigênio e muito sal, né? E geralmente fica na margem dos oceanos e mares. Elas conseguem sobreviver nesses ambientes porque as suas raízes ficam acima do nível da água e têm estruturas que eliminam o excesso de água, de sal da água. Olha como nós observamos aí. As raízes do mangue vermelho, eles ficam sobre o solo. E aí eles possuem uma estrutura que, além de absorver o oxigênio da água salgada, ele ainda tem a capacidade de eliminar uma boa quantidade do excesso de sal da água, tá certo? Essa é a forma de adaptação dessas plantinhas, que é o mangue vermelho, tá certo? Então nós temos também o juazeiro, por exemplo. O juazeiro são plantas que vivem em ecossistemas com longos períodos de seca, pois tem folhas grossas e espinhos que diminuem a perda de água, e suas raízes captam a água do solo a grande profundidade. Olha só aqui o juazeiro. Alguém conhece essa plantinha? Geralmente ela é plantada na frente de algumas casas que moram assim no cerrado do Piauí. Para quê? Para fazer uma sombra, porque ela é uma plantinha que tem uma copa bastante bem desenvolvida, que faz bastante sombra. E essa plantinha, ela tem adaptação em locais secos. Por quê? Porque nós estudamos na aula passada que tem plantinhas que tem a cutícula vegetal, não foi isso? E o juazeiro também é um desse tipo de planta, que tem a cutícula vegetal, ou seja, ela tem a folha bastante dura, não é isso? Possui uma cera na folha dela, e além disso tem espinhos,
que ajuda a amenizar a perda de água na transpiração. E além dessas estruturas, ela tem uma raiz bastante profunda, que ajuda a retirar a água da superfície bastante profunda também, tá certo? Então ela sobrevive à seca. Observe que dificilmente você vê uma plantinha como essa, assim amarelada, seca, sem folhas. Por quê? Porque ela resiste à estiagem, ou seja, à seca. Tá certo, gente? Então, relembrando o que é um ecossistema. Ecossistema é o conjunto de seres vivos e não vivos de um ambiente. Ah, tia, os seres vivos. Seres vivos são considerados seres bióticos para a ciência, né? Que é biótico, seres vivos, porque bio vem de vida. Lembrado, gente? Não podemos esquecer. E os abióticos são os elementos da natureza, correto? Que pode ser a água, o solo, que nós mesmos, seres humanos, precisamos nos relacionarmos com esses seres abióticos, tá certo? Nós precisamos da água para sobreviver, precisamos do ar, e assim como os outros seres vivos, correto? Nenhum ser vivo. Como é que se divide o ecossistema? Em 2 tipos. Quais são eles? O aquático e o terrestre, não é isso? Ah, tia, na minha casa tem um aquário. Um aquário é um ecossistema? Com certeza podemos dizer que um aquário é ecossistema. Por quê? De acordo com o conceito, ecossistema é um conjunto de seres vivos e não vivos, não é isso? E no aquário nós temos os seres vivos, que são os peixinhos, temos a bomba que libera o oxigênio, não é isso? Temos a água, que são os elementos não vivos. Temos o solo, a areia, que nós colocamos, as pedrinhas. Então, o aquário também pode ser considerado um ecossistema. Só que um ecossistema terrestre ou aquático? Com certeza, um ecossistema aquático, não é isso, gente? Muito bem. Então, não podemos esquecer. E as plantinhas se adaptam ao ambiente. Mas a tia só trouxe exemplo de plantinhas. Será que é só as plantinhas que se adaptam ao ambiente? Não, os animais também são seres vivos que se adaptam ao ambiente. E se você retirá-los daquele ambiente onde eles sobrevivem, eles podem morrer, tá certo? Por isso que muitos seres vivos entram em extinção. Por quê? Porque retiram o habitat dele. As queimadas, os desmatamentos, são fatores que tiram o habitat de alguns seres vivos, eles não conseguem sobreviver, ficando sem alimento, sem oxigênio, ok, gente? Muito bem. E finalizando a nossa aula de hoje, né, vamos estudar, respondam as atividades propostas, estudem e a próxima semana já é semana de revisão, ok, gente? Até a próxima e tchau, tchau.